Olá, boa noite. Aqui é o Bruno do canal O Eterno em 7 Minutos e também do canal Água Viva. Bem, gente, esse vídeo vai ser gravado para o canal O Eterno em 7 Minutos. Eu vou falar um pouco de uma coisa muito estranha que acontece na Bíblia, uma confusão muito grande. Isso ocorreu na tradução da Septuaginta, porque parece muitas vezes que na Bíblia tem dois deuses. Existem dois deuses lá na Bíblia. Você nunca sabe quando é o Criador verdadeiro e quando é um Deus estranho. Isso ocorreu por causa da tradução da Septuaginta, né? Porque onde estava lá o nome do Criador, e em todos os nomes eles saíram colocando Senhor, Kyrios. E aí quando para traduziu para nós ficou tudo Senhor. E a primeira passagem que causa muita estranheza nesse sentido, em relação a isso, é a passagem de Gênesis capítulo 4, né? Lá no versículo 26. Ele vai dando a genealogia de Adão, e aí ele diz no final desse capítulo, do capítulo 4, ele diz, nesse tempo, fala do filho de Sete, e fala, nesse tempo começou a invocar o nome do Senhor. Bem, isso causa muita estranheza, porque antes não invocavam o nome do Senhor. E logo depois disso, ele fala mais um pouco da genealogia e já vem dizendo que o mundo já começou a ter gigantes, né? Em algumas traduções, em outras nefelins, e que os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens, e aí a degeneração do gênero humano, e aí o Criador do céu e da terra manda o dilúvio. Então logo após essa passagem que diz, nesse tempo começou-se a invocar o nome do Senhor. Muita gente, eu acho muito estranho, eu acho que já invocavam antes. Como é que logo ali começou a invocar o nome do Senhor? Como assim? Eu tenho quase certeza que esse Senhor que é citado ali é um Deus estranho. É como na passagem de Jacó, aquele que dá o nome a ele de Israel. Diz que Deus lutou com Jacó, lutou com Deus e esse Deus deu um chute na virilha de Jacó. Eu não consigo imaginar esse Deus como o Criador do céu e da terra. E aí ele deu o nome a Jacó de Israel, porque este lutou com Deus e prevaleceu, uma coisa assim. E é muito estranho você imaginar o Criador de todas as coisas lutando com Jacó e dando um chute na virilha dele. A mesma coisa ocorre com Moisés, né? Porque o Criador envia os mandamentos dizendo não matarás, e ao mesmo tempo Moisés assim, também dizendo que ouvindo Deus, né? Ele cria leis que é para matar a mulher adúltera ou o homem adúltero, para matar por causa disso, apedrejar por causa daquilo, só matança. Quando a ordem do Criador é não matarás, porque só ele cria a vida e só ele pode tirar. Eu não creio que o Criador muda, entendeu? Eu não creio que o Criador uma hora manda matar e outra hora não manda. Eu creio que o Criador é imutável. Agora, ele tirar a vida, ele pode, como ele fez no dilúvio, porque ele deu. Ele tirar a vida, como fez no Sodoma e Gomorra, ele pode, porque ele deu a vida. Agora, jamais ele iria mandar uma lei em que um matasse o outro, em que mandasse um homem matar o outro. Então eu tenho quase certeza que Moisés, nessa situação, não seguia o Criador. Apesar de lá estar tudo Senhor, então você nunca fica sabendo quando é o Criador mandando e quando é um Deus estranho. Bem, Estevão foi dizer isso, né? Em Atos capítulo 7 ele diz que o Criador abandonou o povo de Israel lá no deserto ao culto do exército dos céus, desses deuses estranhos. Então, de repente, eu tenho quase certeza que Moisés seguia, dava ouvidos a esses deuses estranhos quando mandava aquelas leis para matar, para fazer todas aquelas coisas horríveis. Ele construiu uma serpente de bronze, né? O pessoal, quando era mordido por uma cobra, tocava ali, negócio, uma coisa nesse sentido. O Criador ia mandar Moisés construir uma serpente de bronze, é umas coisas muito estranhas, que o seu Criador não dizia que não admitia imagem de escultura sobre nada que há em cima dos céus e debaixo da terra. Como é que agora esse mesmo Deus ia mudar de novo, mandando Moisés construir, né, uma
uma cobra de bronze, uma serpente de bronze, é muito estranho. Então essa confusão que foi causada na Bíblia, quando traduziram e botaram tudo Senhor, a gente ficou na realidade sem saber quando era o Senhor e quando não era. Outra coisa é quando em Jeremias, Isaías, todos os profetas diziam que o Criador não folga com holocausto, com sacrifício de animais, sangue de bodes, de boi, de carneiro. O Criador abomina essas coisas. Então, como que pela lei de Moisés, que segundo a Bíblia foi dada por Deus, como que lá mandava sacrificar animais em troca pelos pecados? Sim, todos os profetas diziam que o Criador não folgava com aquilo, não gostava daquilo, não se agradava daquilo. É muito estranho. O Criador não pode mudar de uma hora para outra. Por isso que os ateus tiram onda. Porque fala lá, o Deus muda toda hora. Uma hora diz que não folga com animais, outra hora manda sacrificar animais. Justamente pela confusão que foi causada por essa tradução que não separou quando era um Deus estranho e quando era o Criador verdadeiro. Eu creio que o Criador verdadeiro não muda. Ele não manda um homem matar o outro. Ele pode tirar a vida, agora o homem não. Entendeu? Eu creio que ele não folga com sangue de carneiro, de bodes, como disse Jeremias, Isaías, e Moisés ouvindo, né, o exército dos céus, como Estevão disse. O Criador os abandonou ao culto do exército dos céus. E aí eles fizeram um tabernáculo para Moloque e adoraram o Deus da estrela Renfã, como diz Estevão. Assim eu creio. Não foi o Criador que mandou fazer aquelas coisas. O Criador disse através de Jeremias e Isaías que odiava aquelas reuniões solenes, aquelas festas. E era o que Moisés, segundo dizendo que era lei de Deus que mandou para ele, que fez várias festas, né? Eles faziam várias festas e dizendo que foi o Deus, o Criador que mandou. E ele dizia através de Jeremias, de Isaías, que odiava aquelas festas, aquela reunião solene, aborrecia ele demais, ele já não suportava mais. Então Deus não pode mudar tanto de uma hora para outra. O Criador não pode mudar uma hora, toda hora, ser um Criador assim, dual, né? Então, ali com certeza, há dois em que eles adoravam, entendeu? Ora eles davam ouvido ao Criador, eles serviam a dois senhores. Como o Salvador disse, você não pode servir a dois senhores, mas eles serviam. Ora eles adoravam, eles davam ouvido ao Criador, ora eles davam ouvido a banda B lá, ao povo lá, o lado do mal. Então só pode ser isso, não tem outra explicação. O Criador não muda, ele é o mesmo sempre. E essa confusão da Bíblia, quando foi traduzida aqui, botou tudo Senhor, a gente ficou sem saber na realidade quando era o Criador do céu e da terra e quando não era. Mas pelo Espírito, né? Como Paulo disse, é que tens o Espírito, dá pra gente saber sim quando é o Criador do céu e da terra e quando não é. Quando manda o homem matar o outro, você já sabe, o Criador, através do seu Filho, do Messias, ele só... O Criador é amor, ele é justiça, é claro, mas não do homem para o homem. Do homem, o pai ele pode punir o filho, ele pode brigar no filho e bater no filho, mas jamais ele vai gostar que um irmão bata no outro irmão. O pai não gosta. Ele pode fazer conosco, mas aí mandar um homem fazer com outro, eu duvido muito que o Criador goste disso. Como era na lei de Moisés. Tanto que Estevão, quando falou todas essas coisas, ele foi apedrejado até a morte. Então não creio que o Criador se agrade disso, de sangue, de morte. Então é muito difícil, é muito complicado essa questão. Mas que há dois senhores, há. E assim, eu consigo identificar quando é um é outro. O que deu chute na virilha de Jacó, para mim, não é o Criador do céu e da terra, nem aqui nem na China. Entendeu? E esse Gênesis 4, justamente quando diz, nessa época começou a se invocar o nome do Senhor, eu tenho quase certeza também que não é o Criador do céu e da terra, porque a partir dali começa a degeneração do gênero humano e o Criador envia o dilúvio e só salva Noé e a sua família. Então, isso fica fácil a gente compreender. Se a gente tiver um olhar espiritual, a gente... Perdão, caiu uma coisa aqui. Se a gente tiver um olhar espiritual, é fácil compreender que é aquele que, quando é o Criador e quando não é. Apesar de na Bíblia está dizendo que tudo é o Senhor, tudo é o Criador, e quando na realidade não é. Então é preciso prestar atenção nisso, ficar ligado, ficar atento, né?
para não ser enganado aí. Ter muito cuidado com essas coisas. Bem, gente, por hoje é só. E muito obrigado aí pelo apoio no canal Água Viva e também agora no canal O Eterno em 7 Minutos. Não esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima, gente. Muito obrigado.